Olá, bem-vindo a mais um podcast aqui da Magnética. Eu sempre falo com vocês Magnética porque é o nome da minha agência de marketing que leva o nome de Medicina Magnética. E o nome do podcast é Impulse Med. E é por isso que a gente tem o logo aqui, inclusive, doutora, nosso logo é novo. Que tá lindo. Olha só, aí tem toda uma simbologia no logo, tem o microfone, tem o detalhe que bate dos batimentos cardíacos. Essa parte eu gostei. Tá vendo? Cardiologista, gente. E junto com um estilo de ir pra frente, né? De impulso e médio, de médico, de medicina, enfim. Uma criação do nosso designer Samuel, não foi ideia minha, foi ideia dele. Designer, eles são assim, você dá a ideia e ele constrói. Ele constrói. Então, muito bem-vindo. Meu nome é Andriele, eu sou host aqui do podcast, o rosto desse podcast. E quero dizer para você que está aí nos assistindo, que aqui em Vilhena tem um cirurgião vascular aqui na cidade, Dr. Welder Nascimento. O Dr. Welder, ele é angiologista e cirurgião vascular, atendendo aqui na cidade de Vilhena, Colorado e Cerejeiras. Então, se você que é daqui ou da nossa região e precisa melhorar o aspecto estético, funcional, varizes, intervenções cirúrgicas, entre em contato pelo QR Code que a gente vai deixar aqui no canto da tela e converse com a Cristiane, que é secretária lá do Dr. Welder. E vamos hoje de conversa com a nossa convidada? Vamos olhar aqui, gente, o currículo dela que é vasto, viu? Tem aí há mais ou menos 9 anos de experiência de estudo. Foram 11 anos. 11 anos no total. 11 anos. A doutora Daniele Capucci construiu sua trajetória de especialização na capital fluminense, passando 2 anos de residência em clínica médica no Hospital Federal Cardoso Fontes e mais 2 anos de residência em cardiologia no Hospital Pedro Ernesto. É o Hospital Universitário da URJ. É o UERJ. UERJ. É. Aprovada na prova de título, hoje é membro titular da Sociedade Brasileira de Cardiologia, um dos maiores reconhecimentos na área do país de cardiologia. Sua experiência inclui cardiointervencionismo, o CTI cardiológico, é isso? Onde são tratados pacientes após cirurgias cardíacas, infartos graves, arritmias graves e situações pré- e pós-transplante cardíaco. Um ambiente de alta complexidade, onde cada decisão pode fazer a diferença na vida do paciente. Doutora Daniele, bem-vinda. Obrigada, boa noite. Vamos então começar aqui já com a nossa convidada perguntando assim, por que cardiologia? Já que a gente leu aqui um currículo lindo, gente, meu Deus. Por que cardiologia? Tem 11 anos de experiência. Isso, na verdade, foram 5 medicina. E foram 6 medicina, né? 6 medicina. 6 medicina, 2 de clínica, 2 de cardio e depois 1 de cardiointensivismo. E aí depois eu resolvi voltar e agora eu tô completando mais 1 de ecocardiografia. Legal. Que eu acabei nem te passando isso, mas eu tô no último mês da ecocardiografia. Legal. Acaba agora. Por que a cardio? André, eu comecei, assim, eu queria... Logo que a gente inicia termina a faculdade, a gente tem 2 rumos para residência, ou a área clínica ou a área cirúrgica, ou os acessos direto. Eu tinha certeza que eu não queria cirurgia, então eu queria a parte clínica, eu gostava mais de investigação, de tratamento, dessa parte clínica, eu não gostava muito da parte cirúrgica. E aí, toda a área clínica, como pneumo, reumato, nefro, cardio, você precisa fazer a residência de clínica médica antes de fazer a sua especialização. E aí eu falei, eu vou para a clínica médica e lá dentro eu me descubro, porque eu já tinha certeza que eu queria alguma área clínica. Iniciei a residência de clínica, 2 anos de clínica médica. Durante a residência de clínica, eu comecei a gostar de muita coisa. Isso tudo no Rio de Janeiro? Tudo no Rio. E aí foi muito difícil, porque eu comecei, tudo que eu rodava, eu gostava. Então, eu ia pra nefrologia, gostava de nefrologia. Aí eu falava, vou fazer nefrologia. Aí eu ia pra hepatologia, foi uma coisa que eu amei, que é a parte de fígado. E aí eu falei, nossa, eu vou fazer hepatologia. E aí tudo eu gostava muito. E no final das contas, estava acabando clínica médica, eu ainda não sabia pra onde eu ia depois. E eu tinha um staff que ele era geriatra. E aí ele falava pra mim, Dani,
geriatria pega de tudo. E aí eu comecei a pensar em fazer geriatria. Só que ele falou, você tem uma cara de cardio. Porque cardio normalmente é o médico da família, é o que investiga tudo, não só o coração. O coração normalmente não dá problema sozinho, ele dá problema no rim, no fígado, ele dá vários problemas associados. Como você gosta de trabalhar com vários órgãos juntos, eu acho que cardio é uma boa coisa para você. E aí até aí eu comecei a pensar em cardio. Ainda estava em dúvida entre cardio e hepatologia. Conforme eu fui vendo os pacientes da hepato, os pacientes da hepatologia são pacientes muito graves e assim de difícil controle. Muitos acabam evoluindo para óbito, são coisas muito graves, então ou espera transplante quando é uma coisa mais aguda. E aí até aí eu gostava, mas eu estava muito chateada que a gente perdia muito paciente. Aí eu comecei a pensar, ai meu Deus, será que eu quero isso para minha vida? E aí já na parte da cardio, eu comecei a ver eu conseguia mudar muito o prognóstico do paciente muito rápido. Então ele chegava assim com uma complicação cardiológica, morrendo, horroroso ali, instável, e com algumas condutas a gente pensasse bem, a gente conseguia naquele dia tirar ele do risco de intubação, tirar ele do risco de CTI, tirar ele de vários riscos e deixar ele estável. E eu conseguia ver, meu Deus, aqui eu tô fazendo uma grande diferença com as minhas condutas. E aí eu comecei a falar, acho que eu quero essa parte, porque eu gostava muito de paciente grave, mas não gostava de ver eles morrendo. Aí eu falava, não, então eu acho que eu vou para essa parte da cardio, que tem muito paciente grave, mas também tem os pacientes ambulatoriais. Com o passar do tempo, aí isso foi o que me fez escolher cardio. Fui para cardio. Dentro da cardiologia, já fazendo residência de cardio, eu comecei a trabalhar com pacientes que tinham insuficiência cardíaca grave, um coração muito fraco, que são pré-transplante. Só que a gente evita ao máximo transplantar o paciente de primeira, porque a sobrevida de transplante são 10 anos. Então a gente tenta segurar o máximo até transplantar. Então eu trabalhei com esses pacientes por muito tempo. E eu gostava muito de ver que aquele paciente muito grave, que tinha um coração muito fraco, poderia ter uma vida normal. Então eu comecei a me encontrar na cardiologia por isso. Eu gostava de trabalhar com os pacientes graves no CTI, mas eu também gostava de trabalhar ambulatorialmente com aqueles pacientes que eu queria deixar ele em casa o máximo possível antes de ir para um CTI, antes de ir para um transplante. E aí foi nessa que eu me encontrei na cardio, tanto da parte ambulatorial quanto da parte grave. Daí eu acabei que foi nesse rumo aí. Suas irmãs são todas médicas, Todas né? médicas. O que aconteceu? Todas não, na verdade a gente tem, nós somos em 5. Ah, vocês são em 5? É, Eu pensei somos que, em eu pensei 5. que era só em 3, Não, olha só. somos 5. Aí são 4 mulheres e um homem. Ah, legal. Eu sou a mais nova, cardiologista. Acima de mim é o meu irmão, que ficou com a parte do meu pai, dos negócios, da pedreira. Depois tem mais 2 médicas, que é a Ângela, que foi para a cirurgia do aparelho digestivo, a Cíntia, que foi para radiologia, e tem a Juliana, que também trabalha na parte do comércio dos meus pais, que não quis a medicina também. Então ficaram 3 na área da medicina e 2 não quiseram. Vocês têm outros médicos na família? Não, a primeira que puxou foi a mais velha, que foi a Cíntia. A Cíntia puxou, Que legal. aí gostou, aí levou a Ângela. Aí quando eu fui, isso é uma história legal, quando eu fui morar com elas, eu fui fazer o 3º ano do ensino médio. As 2 moravam juntas, lá no Rio de Janeiro, na verdade era no interior do Rio, em Vassouras. Elas já moravam lá e faziam faculdade lá. E A aí, Ângela a Ângela e a Cíntia já faziam faculdade de medicina. E aí eu fui fazer meu 3º ano do ensino médio, a minha mãe que falou pra mim assim, olha, você vai morar com as suas irmãs. Aí eu falei, não, mãe, não quero ir. Ela falou, não, você vai, porque eu preciso que vocês descubra como é morar fora, ver se você quer morar fora. Vamos aproveitar que as suas irmãs estão lá, você não fica sozinha. Eu tinha 16 anos. Aí ela falou, ó, você fica com as suas irmãs, se você não gostar, se você quiser voltar, você volta. Mas eu acho que você tem que ter experiência de morar fora e querer seguir seu caminho. Legal. E se um dia você quiser voltar, você volta. Eu lembro como se fosse hoje, assim, minha mãe me colocando dentro do ônibus pra Cuiabá, eu dando tchau e pensando, o que que eu tô indo fazer em Vassouras? Eu não é que eu não queria, 16 mas... anos, minha mãe mandou eu ir, eu fui, assim, não sabia nem o que que tava acontecendo. Aí, quando eu cheguei lá, até então, eu queria arquitetura. E aí, tava fazendo ensino médio, 3º ano do ensino médio, minhas 2 irmãs já fazendo medicina, e elas falavam muito de medicina, só falavam sobre medicina. E aí, aos poucos, eu fui criando interesse nessa área. Eu falei, nossa, mas é legal, né? E aí, eu fazia várias perguntas. Aí, minha irmã falava, você só vai aprender se você fizer. Aí, eu ficava, não quero isso, não. Aí, no final das contas, eu fui gostando tanto que eu falei, acho que eu vou fazer isso também. Então, acabou que uma foi puxando a outra. Mas quando eu fui embora, eu não fui querendo medicina, eu fui querendo arquitetura. Mas você terminou o ensino médio com 16 anos? Eu terminei com 17. Com Eu fui 17. com 16, aí eu fiz um ano do 3º ano e terminei com 17. Aí você terminou
Lá, o terceirão. Isso, em Vassouras. Aí depois eu me mudei pro Rio. Legal. Eu terminei no interior e depois me mudei pro Rio. Sua mãe, ela investiu em você pra você ir Em lá todas passar o nós. ano lá. Mas todas nós. Minha mãe, ela é muito assim. Vou criar vocês pra. Ela sempre falou isso. Eu acho que vocês têm que ser criadas pra vida. Que legal. E se vocês um dia quiserem voltar, a gente vai estar aqui. Que E legal. acabou que todas voltaram. Hoje em dia, os 5 saíram, todos nós saímos, estudamos fora, e os cinco voltaram. Então, eu acho isso muito legal da minha mãe. Eu falo isso pro meu marido. Eu falo, olha, eu quero criar meus filhos como a minha mãe criou. Tentar, voa, e se um dia você quiser voltar, a gente tá aqui, sabe? Eu acho essa experiência legal. Por exemplo, a Ju foi e não gostou. Não quis, não era o que ela queria ficar perto dos meus pais. Ela voltou, ela queria ficar com o comércio, ele cuidar do comércio, ela gostava dessa área. E aí ela voltou. E tá tudo E bem. tá tudo bem. E aí as outras foram, gostaram e seguiram. E agora todo mundo formada, voltamos também. Vocês são muito família? Bastante. Bastante, assim. Tanto que eu fiquei 16 anos fora, né? Eu fiquei todo esse tempo. Eu fiquei, como eu te falei, eu fui É pra uma lá. vida, né? É uma metade da minha vida foi lá. Porque eu fiquei aqui até os 16 e voltei pra cá com 32. Nossa. Então eu fiquei metade da minha vida aqui, metade da minha vida lá, e aí voltei. E uma coisa que eu sentia muita falta era isso, porque minha família sempre foi muito unida. E o fato de eu ter voltado, assim, o primeiro ponto foi a família. Porque eu já tinha muito tempo longe. E aí começando a ver meus pais envelhecerem, meus sobrinhos crescerem, os sobrinhos crescendo tudo junto. Eu falei, ô gente, se eu quiser ter filho, Tá longe. meus pais envelhecendo. E aí eu voltei mais por causa disso, assim, eu via meus pais poucas vezes no ano, porque eu não conseguia sair do Rio sempre, eram mais eles que iam me ver. E aí, por conta disso, eu falei pro meu marido é carioca, né? E aí eu falei pra ele, amor, tô começando a pensar em voltar. A gente tá bem aqui, assim, da parte profissional eu tava bem lá, mas eu não estava bem da parte familiar. Eu tava sentindo muita falta da minha família. E mais essa questão de muitos anos longe. E aí eu voltei. E uma das coisas que mais mexe comigo hoje é que eu vejo, assim, que assim, que eu estou muito satisfeita de ter voltado, é ver esse convívio familiar de novo. Por exemplo, eu acho a coisa mais linda, porque eu acho que eu fiquei tanto tempo sem viver isso. Então, por exemplo, meu pai vai lá no domingo, esses dias eu acordei no domingo com o interfone tocando, meu pai vem trazer um pastel. Ai, eu que fico, legal. ai, meu Deus. Aí minha mãe manda mensagem, vem tomar um cafezinho. Aí eu saio do consultório e vou lá. Assim, Uma quadra, a gente mora numa quadra. E aí toda hora eu tô assim, até falei pro meu marido, eu falei, amor, eu tô sentindo que eu voltei pra casa, porque eu quero ir na casa da minha mãe todo dia. Todo dia eu vou lá. Aí vou lá final de tarde, a gente vai lá fora, conversa um pouco. Esse convívio familiar que eu sentia muita falta, a gente conseguiu trazer de volta. E todos meus irmãos são assim. Todos, assim, termina o final do dia, pelo menos 3 vezes na semana, pelo menos, todo mundo passa na casa dos meus pais de noite. Às vezes eu vou lá, quando eu chego lá, meus irmãos todos estão lá. Eu falo, ô, gente, vocês não têm casa, não? Tá todo mundo no mesmo... Tem a mesma história Eu ali. conheço essa história, porque a gente cresceu, assim, também na casa dos meus Muito avós. próximo, né? É, porque os meus pais, os pais do meu pai faleceram muito cedo. Aham. Então não tinha nem essa confusão, tipo, vai pra sua casa da Aham. sua... Não, a gente sempre ficou na casa da Ficava minha lá avó. sempre. Então a gente cresceu, brincando com os sobrinhos, isso. os tios tudo junto, aquele piseiro, aquela bagunça. E hoje vocês ainda são próximos? A gente somos, assim, meus pais já faleceram, mas a Aham. minha avózinha tá viva. Minha avózinha tem 91 anos. E vocês vão lá? Sempre. Olha só. Ela que cresce é, nessa e ideia. assim, a assim, gente né? chega lá, sempre tem um tio, sempre tem um monte de primo. O pessoal cresce, mas não desapega. Não. Mas E eu assim, não acho isso ruim, eu acho isso ótimo. E agora, assim, enfim, ela tá bem idosa, então tem Aham. outros cuidados, Sim. que a gente vê o amor na família, né? Sim. Então, todo dia tem um que cuida dela. Sim, sim, sim. Isso na lista, assim, E tipo, faz segunda, uma diferença, né? tal Porque dia. tem um suporte ali pra todo mundo E se ajudar. não, você não pode, você tem que trocar com outro irmão. Tem uma escala, escala de plantão. Tem escala de plantão, tem escala dos finais de semana, escala dos feriados. Mas assim, só existe de fachada, pra ter alguém, porque sempre tem gente. Sempre tem. É Às só vezes é pra- pra ir um, tem dois. É só pra não coincidir, assim, de não ficar ninguém. Sim. Então tem alguém que fica responsável, Sim. mas sempre, e casa Sempre de tem. vó sempre tem Sempre comida, tem. né? Então, Isso é outra coisa que meu marido sempre fala. Você vai na tua mãe, você volta, você sempre comeu. Eu falo, não tem como eu ir lá e não pô, comer. sempre tem comida. E pro seu esposo, foi tranquilo vir pra cá? Como é que foi essa Ele decisão? ainda tá adaptando, né? É. A gente tá aqui tem Porque 3 ele mora em meses. cidade grande, É, enfim. e ele sempre morou, assim, ele nasceu, e ele é uma pessoa que nunca teve muita mudança. Então, eu sempre mudei. Eu morei em Vassouras, quando eu fui pro Rio, eu morei em vários bairros do Rio, me mudei muito. Ele sempre morou na mesma cidade, no mesmo apartamento, na mesma rua, tudo igual. Era a mesma academia a vida inteira, era a mesma escola a vida inteira, ele tinha uma vida muito estabelecida no mesmo bairro, tudo.
Então, para ele tá sendo um pouco mais estranho, né? Então, assim, a gente tá aqui tem 3 meses. Ele estranha várias coisas ainda de cidade pequena, mas ele tá gostando. Mas ele ainda fala, amor, é muito diferente pra mim, tudo. Até assim, final de tarde passa muito passarinho na frente da nossa varanda. Ele fica, amor, aqui tem muito passarinho, né? Porque assim, no Rio a gente não vê. A gente sai pra passear à noite com a nossa cachorrinha, aí ele fica, nossa, esse céu aqui é muito estrelado, né? Mas é porque lá a gente também não vê, é muito prédio, é muita coisa. Então ele tá gostando, mas ele ainda sente falta de algumas coisas de cidade grande, assim, de restaurante, de coisas assim que ele gosta muito. Ele ainda sente falta. E convívio, né? Por exemplo, na academia ele conhecia todo mundo, aqui ele ainda não conhece ninguém. Mas aos poucos ele vai adaptando. Eu acho que ele vai se adaptar bem, que ele tá cada vez eu vejo que ele gosta mais de cidade de interior, porque ele nunca teve esse convívio, essa vivência. Mas eu acho que ele tá gostando. Vilhena é suspeito. Nossa cidade ele tá gostando, eu acho. cidade diferente aqui no Tanto estado. que eu, apesar de ser daqui, eu achava que a minha mãe falava, eu acho que você vai ter mais dificuldade de adaptar aqui de volta do que o Eduardo. Porque ela ficava assim, você tá muito acostumada com cidade grande, não sei o que. Ela falei, mãe, mas o Eduardo, ele também, ele nasceu lá. E ela achou que eu não ia me adaptar. Em 3 meses eu tô achando ótimo, assim, me adaptei Tô super. em casa. Eu tô em casa. A minha chefe de lá, né, eu trabalhava no hospital lá, o de transplante. Aí ela falou, e aí, já volta? Vai voltar? Eu falei, ainda não. E eu acho que pode passar meu lugar aí, não devo voltar mais não. A gente tem muitos alunos que assistem aqui o podcast, até por ter mais contato com as áreas, para eles poderem escolher o que seria melhor para eles, enfim. O que você acredita desse movimento dos alunos que estão se formando aqui? Porque agora a gente está com 2 faculdades de medicina aqui, de Paraná tem 3, Jaru tem, Cacoal. E a gente vê um movimento muito grande dos alunos irem fazerem provas de títulos, enfim, residência e voltarem. O que você acredita desse movimento? É comum? Você acredita que é mais ou menos isso que vai acontecer daqui para frente? Eu acho assim, primeiro, eu sou muito a favor de especialização. Eu sou, assim, até suspeita a falar, porque tem muita gente que acha que só formar tá bom. A minha opinião, não. Eu acho que a gente tem que se especializar. Eu acho que, assim como qualquer profissão, a gente nunca sai preparado da faculdade. Não estou falando só da medicina, eu estou falando do direito, da engenharia, de tudo. Você sai com medo, você não sai totalmente preparado. E a residência é uma forma de te preparar para a vida real. Na faculdade, a gente aprende muita teoria, aprende muitos órgãos separados. Então, assim, você vai aprender pulmão, coração. E quando você chega ali, é o paciente que tem problema em tudo. E aí você vai tratar uma coisa, você descompensa a outra. Então, eu acho que você tem que se especializar para aprender a trabalhar com o paciente como um sistema, como um tudo. Ele não funciona separadamente. Então, eu sou muito a favor de qualquer especialização. E aí, essa questão de sair. Aqui em Vilhena, eu acho que já está começando a ter algumas residências, Cacoal também. Eu não sei te falar como está essa questão de especialização por aqui, mas eu acho super válido sair, se especializar e voltar. Eu acho, porque a gente tem uma visão diferente. Eu acho muito importante a gente sair de ambientes diferentes. Por exemplo, onde eu fiz clínica foi um ambiente totalmente diferente da onde eu fiz cardio, porque eu não queria seguir no mesmo hospital, porque eu queria ter uma visão diferente, uma visão mais especializada naquela outra área. Onde eu fiz clínica era onde eu achava que era bom para a clínica. E depois eu falei, não, agora eu quero ter uma visão diferente em um hospital só cardiológico. E aí eu fui para um hospital só cardiológico. E eu acho que isso é importante, essa diferença, essa mudança de ambientes. Evolui bastante na experiência. Bastante. Sou a favor. Não, eu concordo contigo, enfim, eu sou suspeita para falar porque estudo sempre teve na minha base, então, assim, estudar muda a vida da gente, né? Porque você tem 2 caminhos, você ou vai pro empreendedorismo, para negócio, enfim, tem essa outra veia, ou você vai estudar. E a verdade é que o estudo nunca acaba. Não. Igual, não, agora eu vou empreender. Você vai ter que estudar sobre aquilo. Agora eu vou fazer um escala. Então, você vai ter que estudar sobre aquilo. O estudo não vai acabar. Se acabou, é que você não vai mais evoluir profissionalmente. Você estacionou. Então, para mim, acabar estudo... Eu tenho alguns alunos que me acompanham e eles falam, mas você não cansa de estudar? A gente até cansa, mas, assim, é importante. Igual, eu tô fazendo eco agora. Gente, quando eu vou para São Paulo fazer eco, parece que abre uma caixinha maravilhosa na minha cabeça, porque você vê o tanto de coisa que você evolui ainda. Você fala, nossa, cada hora você tem uma visão diferente. A visão que eu tinha de 1 ano atrás da cardiologia é totalmente diferente da visão que eu estou tendo agora com ecocardiograma. E ano que vem eu quero fazer uma outra, porque eu quero ter cada vez visões diferentes dentro da cardiologia. Eu acho que a cardiologia é um ambiente muito amplo. A gente não pode parar de estudar, porque principalmente na medicina, ela evolui muito rápido. Estudos novos saem muito rápido. Hoje em dia, com essa era de muita desinformação na internet,
se você não tiver um lugar certo para procurar as coisas, você vai começar a seguir tudo. Tem muita desinformação, muita coisa errada na internet, que o pessoal acaba vendo um vídeo e começa a propagar aquilo que não faz nenhum sentido, não tem nenhuma evidência. Então, eu sou muito a favor de um estudo sério ali, seguir esse rumo. Eu gosto dessa parte de nicho, enfim, até por conta da agência também. Quando eu comecei com a agência, a gente atendia vários nichos. Então, material de construção, arquitetura, salão de beleza. E eu via que tinha muita diferença em plano de negócio de uma empresa para outra. E minha cabeça, assim, o que eu fazia aqui, às vezes não dava para aplicar lá. Mesmo sendo dois negócios. E eu falava, não, eu tenho que estruturar aqui, mas como é que eu estruturo lá? Sim. E aí eu lembro que eu atendi uma clínica médica que tinham 6 médicos aqui em Vilhena. Cada um de uma área diferente. Eu olhei e falei, gente, tem 6 médicos aqui, cada um de uma área diferente. Eu estudava as 6 especialidades diferentes, porque, enfim, criação de roteiro, gestão de equipe e tal. E aí, ali, eu já tinha outros clientes médicos também. Eu falei, quer saber? 70% da minha agência já é médico. Então, eu vou seguir esse caminho. Vou me aprofundar no CRM, ver o que pode, o que não pode. Vou estruturar mais a base. E, assim, não foi algo pensado, estratégico, né? Um negócio assim, podia dar muito errado, como podia dar muito certo, porque não teve nenhum um estudo, assim, não façam isso, viu? Não arrisquem. Não arrisquem. Eu fiz porque, enfim, já tava ali, enfim. E vem um que indica ali, é que a gente acaba estruturando dessa forma. Mas é a mesma coisa, por exemplo, quando a gente pega material de construção. Tem aqueles que se especializam em agro, enfim, que fazem silos, outros construção residencial, outros prédios. Sempre tem uma sub. É sempre um nicho, então é diferente. É muito diferente, porque você vai, mergulha, pega na mão junto, consegue ver outras coisas diferente. Que... Eu trago esse exemplo, pessoal, porque às vezes vocês pensam assim, mas é igual. Não é. Calma, vamos... Não é. Porque nicho é diferente. Até dentro da cardiologia, a gente tem várias subespecialidades. Tem a hemodinâmica, que faz ali a parte do cateterismo, tem a parte do eco, tem a parte do cardiometabolismo, tem muita coisa, miocardiopatias. A gente tem muita coisa dentro de uma especialidade. E aí o pessoal vai se subdividindo. Igual eu fui pro eco, depois eu quero ir para uma outra, e a gente vai se especializando, porque todo nicho se subdivide. Vai assim, abrindo, né? Cada vez é mais difícil, mas a gente chega em um específico. E o Rio? O que o Rio tem de bom, assim? Ai, tudo. Nos dê conselho aqui. De onde passear no Rio? Ai, meu Deus. Onde passear no Rio? Já fui pra lá? Nunca fui. Então tem que ir. O Rio. Primeiro, ele tem essa questão, muito pessoal fala que é muito violento, assim, eu sou suspeita pra falar. Porque eu morei lá 16 anos, eu tive um furto. Assim, tive um furto, mas foi em nome de tudo que o pessoal fala, né? Existe muita criminalidade? Existe, claro, mas existe em bairros específicos, é um pouco pior. Agora, de coisa boa, eu gosto muito. Eu gosto, primeiro, da liberdade do carioca. Eu acho a liberdade do carioca a coisa mais linda, assim. Então, lá a gente anda de chinelo pra ir no shopping, a gente vai... Isso é uma coisa que a gente tá sentindo diferença aqui. Que legal. Porque meu marido fala, amor, aqui todo mundo anda arrumado pra ir no mercado. E assim, lá é uma coisa que a gente ia pro shopping de short, né? Lá era uma coisa tranquila, a gente é acostumado a viver assim. Então, o pessoal não repara muito um no outro. Essa liberdade do carioca, eu acho o máximo. As praias do Rio eu acho muito, muito boa. Essa parte, a diversidade do Rio, lá tem muito turista, né? Então, meus pais, quando vão pra lá, eles querem ficar só naqueles quiosques de Copacabana, porque eles ficam olhando tudo que tá acontecendo ali. Tem turista de tudo que é canto. Aí minha mãe volta super animada. Dani, hoje eu vi um turista assim, será que ele é da onde? Então, assim, lá tem muita essa diversidade, você vê muita... E eu gosto muito disso, eu gosto de ver o diferente. Então, lá você vê... Todo mundo é diferente, todo mundo. Então, assim, você vai olhar para tem um estilo totalmente diferente do outro, tem um comportamento totalmente diferente do outro. Eu gosto muito. E questão de... Eu também gosto muito. Questão de restaurantes. Lá tem muito restaurante de japonês, carnes, pizzarias. É uma diversidade muito grande dessa parte gastronômica. E em locais muito bonitos. Então, assim, à beira da praia, em cima do morro lá, e a gente consegue ver todo o mar. Eu sinto muita falta disso. Por exemplo, quando eu voltava de algum plantão que era muito ruim.
Às vezes eu voltava de plantão assim que eu perdia paciente que eu não queria ter perdido e que eu voltava mal psicologicamente. Daí eu voltava pra casa e falava pro meu marido, ai, vamos tomar. Às vezes eu fazia de 24, voltava no outro dia de manhã, né? Falava, vamos tomar café da manhã no Forte de Copacabana? É na beirada da praia. Pra mim, aquilo ali, eu falava, ai, gente, isso aí me deixa tranquila. Eu chegava lá, respirava, aquilo me acalmava. O ambiente era outro, assim, a calma, o barulho do mar. Eu sou suspeita pra falar, eu gosto muito do Rio. Eu não me arrependo de ter saído de lá, mas acho que todo mundo tem que conhecer o Rio de Janeiro pelo menos uma vez. Água da praia é gelada mesmo. Ah, é gelado. Da Barra da Tijuca é mais do que da Zona Sul, mas é gelado. Não é igual do Nordeste, não. A gente tá acostumado a ir mais pra praia do Nordeste, que é quentinho. Não, é totalmente diferente. E é do sul agitado. daí, então. E é agitado o mar. Assim, tem que entrar só se você souber lidar com o mar, com a água do mar, porque senão ela leva embora mesmo. Tem bastante afogamento lá, né? Principalmente turista, o pessoal entra. Desafio, Então né? isso aí O mar tem que não tomar brinca, né? cuidado com o mar lá. Mas vale a pena conhecer. Que delícia. Gosto muito de lá. O que é cardiointervencionismo e por que ele existe separado de uma UTI comum? Certo. Existe a UTI comum, que a gente pega todo paciente grave que precisa de um suporte mais avançado e uma monitorização maior. Ou seja, ele não consegue ficar numa enfermaria, aonde ele não está monitorizado. Então, ele precisa, a gente tem que ver o traçado de eletro dele ali 24 horas, tem que ter uma câmera, uma enfermagem olhando ele toda hora, tem que administrar os remédios, é aquele paciente que corre o risco de uma parada cardíaca. Isso daí é o CTI. Então, um paciente grave tem que ficar nesse ambiente. Ou um pós-operatório de alguém que pode complicar e precisa de uma vigilância maior, isso aí fica no CTI. Cardiointensivismo. Normalmente a gente separa os pacientes cardiológicos graves desse CTI, porque é um manejo muito diferente dos pacientes do CTI geral. Então, às vezes a pessoa sabe lidar com um paciente grave, por conta de uma cirurgia, de uma sepse, de algum outro motivo grave, mas tem um pouco de dificuldade de lidar com um paciente cardiológico grave. É uma visão diferente. Então, a gente separa mais por isso. Por exemplo, tem um tipo de remédio que a gente usa para quem está com a pressão muito baixa, que é noradrenalina. E aí o pessoal coloca noradrenalina no CTI geral. Para o paciente cardiológico, a noradrenalina não é boa. Então, a gente precisa ter uma visão diferente para esse paciente. Então, o CTI cardiológico são os pacientes cardiológicos graves, que a gente tem uma visão diferente, uma visão mais cardiológica. Lá no Rio, os plantonistas do CTI cardiológica são só cardiologistas. Então, a gente tem uma visão. Precisa passar um marca-passo. A gente já fez isso durante a residência, então a gente passa o marca-passo. Precisa de uma assistência ventricular. A gente passa. É outro tipo, de assistência. De assistência, totalmente. A gente foca muito no coração. Agora, tá com problema no coração, mas também tá com uma pneumonia. Todo mundo que fez cardio fez clínica, então a gente consegue ter essa visão ampla de um paciente num total grave. Mas a gente tem uma experiência maior para um coração grave. Então, o CTI geral acaba que não tem tanto foco no coração. Às vezes a pessoa não tem tanta experiência em tratar aquelas doenças do coração. Então, a gente prefere deixar os pacientes graves cardiológicos em um CTI cardiológico, que é um cardio intensivo. Inclusive, sobre a clínica médica, eu já ouvi aqui no podcast vários médicos que fizeram clínica, pneumo, endocrinologista, que são os pré-requisitos, tem a doutora Mariana que fez clínica médica, e eu lembro de uma frase, assim, quase todos eles falaram, todo médico tem que fazer clínica médica. Super apoio, totalmente. É o que eu te falei, a gente sai da faculdade sem saber muito do paciente, e a gente estuda os órgãos muito separados, a gente estuda doença, a gente não estuda paciente, a gente estuda doença, você aprende pneumonia, você aprende insuficiência cardíaca, insuficiência renal, mas você não aprende paciente com todos esses órgãos. E a clínica médica, ele te coloca no desafio de lidar com todas essas doenças juntos. Você nunca pega um paciente que tem uma insuficiência renal, que também não tem uma insuficiência cardíaca, também não é alcoólatra, não é tabagista, não é obeso, ele sempre vai ter outras coisas. E aí, na hora que esse paciente chega para você, você fala, opa, calma aí, o que eu faço agora? Eu não aprendi a trabalhar essas coisas juntas, só separadas. Então, eu acho que tem que fazer, porque a residência é um lugar onde você já é médico, você já é formado como médico, você já trabalha fora dali como médico, já dá o seu plantão, mas dentro da residência você tem os seus superiores, que são os staffs. E são pessoas que são formadas naquela área e que vão te ensinar a fazer essa sistematização. Então, ele vai te ensinar a lidar com esse paciente como um todo. Então, eu acho importante, porque quando você está ali fora dando seu plantão,
é o seu registro, né? É o seu CRM e a vida do próximo. Então, minha mãe sempre me falava isso, sempre lembra que aquilo ali é a mãe de alguém. Então, assim, não é o seu paciente. É o amor Aquilo, de não é alguém. assim, é o amor de alguém. Porque o pessoal fala, às vezes se torna um quadro clínico. Ah, não, aquele é o paciente assim, assim, assim. Ok, para medicina é bom você separar, mas é bom você lembrar que ele não é só aquele quadro clínico, não é só aquela doença. Ele é o amor de alguém. Então, quanto mais você conseguir se especializar para cuidar disso, melhor. E a clínica médica te dá esse suporte. Hoje eu vou te falar que a médica que eu sou, assim, clínica médica foi responsável por um percentual muito grande, muito grande. E dentro da cardiologia, eu recebo pacientes dentro do consultório ali, eles não sabem se é cardiológico ou não. Eles vão porque estão sentindo uma coisa e acham que é cardiológico. E na hora que chega ali, não é. Só que a clínica me fez pensar, ó, não é cardiológico, mas pode ser isso, vamos investigar isso. Essa semana mesmo eu fiz um diagnóstico de um pneumotórax espontâneo, ele foi por dor torácica, e eu falei, olha, essa dor torácica não é cardiológica, essa dor torácica é de pulmão, é de pneumotórax espontâneo. Então, a clínica me fez pensar nisso, e na hora que a gente investigou, a gente fez o diagnóstico. Outra foi por falta de ar, no final das contas eu descobri que era uma doença da otorrino, e aí eu encaminhei ela para o otorrino, porque não, eu só tinha certeza que não era cardiológica, e assim, como eu coletando a história, eu falei, isso é da otorrino. Mas quem me faz pensar nisso é a clínica médica, assim, quem É me a faz base. pensar em tudo é a clínica médica, é a base. Base. Legal. Gente, o corpo humano é complexo, É né? complexo, muito. Tô ouvindo falar aqui, oh meu É Deus. muito complexo, muito. Mas eu amo. Eu não seria médica. Eu recebo amo. muito essa pergunta assim: você faria medicina? Eu falei, gente, Não. assim, primeiro quando eu era criança, não era nem uma possibilidade, né? Aham. Porque tinha que sair pra fora, meus pais não tinham Aham. condições financeiras, aqui não existia Não faculdade, tinha, só tinha faculdade, enfim. Mas eu queria ser psicóloga. Aham. Inclusive, algumas pessoas me perguntam: você é psicóloga? Eu acho que eu devo ter cara de Você é que psicóloga. você tem cara mesmo, eu tenho. Eu sou formada em letras, gente. Você tem cara. Minha formação é professora, sou formada em Acho que letras, você fala enfim. calma. Mas Pode ser. seria a minha primeira opção, assim, mas eu não tenho Não vai mais pra vocação. essa área. Não, assim, não tenho vocação mesmo. Aham. Hoje em dia, eu gosto muito dessa veia empreendedora, de negócios. Aham. Gosto mais do que eu deveria, assim, eu Aham. gosto muito. Mas lidar com o ser humano eu acho mais difícil, assim, sabe? Com Eu o acho muito corpo, com a difícil. mente, São coisas assim que eu... Não me Eu dá aquele... gosto muito, mas eu acho difícil. E assim, até os acadêmicos que me Eu admiro acompanham, eu falo demais. pra eles assim, principalmente a parte psicológica, porque eu acho que é outra coisa que eu sempre falo pros meus alunos. Lá eu acompanhava os alunos também lá no Rio, e eu sempre falo pros meus alunos: prepara a sua parte psicológica desde a faculdade. Porque quando você perder o primeiro paciente, você vai assim, você se questiona de todas as formas. Você fala, eu não deveria ter feito isso, eu não sou bom o bastante, morreu por culpa minha. Você se questiona de tudo que é forma. E tanto que a maior taxa de suicídio são estudantes de medicina e médicos. É a maior taxa de suicídio, porque é uma pressão muito grande psicológica. E aquele médico, aquele aluno, aquela pessoa que se cobra, os que não se cobram não estão nem aí. Eles vão falar, morreu mesmo, ia morrer e tá tudo bem. Agora, a pessoa que se cobra, a pessoa que sabe que sempre pode ser melhor, ela vai sofrer. Eu sofri muito, assim, durante a residência. Durante a residência, eu lembro que eu perdi os pacientes. Meus staffs vinham e falavam, Dani, você não é Deus, não tem o que fazer. E vai ter hora que a gente vai perder paciente. Você vai ter que deixar o paciente morrer de uma forma digna. Então, a única coisa que você tem que aprender é que quando a gente perde ganhando, porque a gente deixa partir de forma digna. E isso é difícil de você aprender na caminhada. Eu sempre falo, faça uma psicóloga durante a faculdade, tenta dar uma aperfeiçoada nessa parte psicológica, porque o caminho não é fácil. Eu, assim, eu não iria para a área da medicina, mas eu admiro muito, muito. Inclusive, quando eu perdi meus pais, a minha mãe era muito depressiva, muito, assim. Minha mãe tinha uma depressão muito profunda. Então, assim, a gente tentava ajudar, difícil, mas não era conseguia. ela que tinha que se ajudar, enfim. E essa parte de depressão, de sono, as medicações, eu lembro que a gente fazia, ela tinha 61 anos, mas a gente fazia as medicações, ela tomava muita medicação, muito independente. Enfim, era um limbo dela.
E a gente já fazia o que podia. E levamos em vários médicos. E ela tinha um problema na coluna degenerativa. Bem, eu não sei explicar certinho, mas o Dr. Marlon fez. E o Dr. Marlon fizeram infiltração e devolveu muito a qualidade de vida dela. Conseguiu fazer fisioterapia, enfim, tem toda uma história. Mas eu lembro, meu pai tinha saúde melhor, assim, né? Meu pai sempre foi inteirão, pedalava, sabe? Cabeça de jovem, Sim, enfim. sim. A minha mãe já era mais quietinha, depressiva, enfim, guardava muita coisa. Mas eu lembro que o último ano de vida dela, eu lembrei de todos os atendimentos médicos que ela recebeu. Loucura. Todos. E eu fiz questão de agradecer um a um, porque ela teve uma qualidade de vida tão grande. E aí ela ia na psiquiatra, ia na psicóloga, ia na fisioterapia, ela voltou a se reerguer, voltou a ver sentido na vida. Então, assim, o último ano dela foi incrível. Assim, nossa, isso faz muita diferença. Nossa, e assim, pra gente, né, que vocês, passei por isso e vi isso. Enfim, eles não faleceram de doença e tal, mas a gente lembra, no fim das contas, de como os médicos trataram, principalmente os profissionais de saúde, porque ela foi em outras pessoas que não eram profissionais de saúde. Sim. Mas os profissionais de saúde têm mais impacto. Sim. Porque são eles que devolvem, né? São vocês que devolvem, assim, e isso é um valor, assim, que não tem preço. Porque eles partiram, mas assim, a sensação que fica de que ela viveu, sabe? Sim. Nossa, é muito bom. Se tivesse sido daquela outra forma, teria sido assim, nossa, ela não conseguiu completar, né? Ela iria ter um longo caminho ainda, né? Porque pacientes psiquiátricos são complicados, é difícil, enfim. tem muitos altos e baixos, ela ia ter um longo caminho, mas assim, ela melhorou uns 70%, 80%. Sim, nossa, foi uma super qualidade de vida. Nossa, então assim, eu sou grata. Todos os profissionais médicos, eu amo trabalhar com os médicos, todos nós clientes na agência, assim, eu tenho muito orgulho, porque não é fácil. Legal, que você trabalha numa área que você... Eu gosto, eu admiro Isso muito. É legal. De vez em quando a gente... Imagina se você olhasse pro médico e falasse, tem um ranço de médico. Não tenho, não. Eu não iria por essa área. Assim, não seria médico. Sim. Mas eu adoro desenvolver estratégia. Isso é ótimo. É até uma pergunta legal pra ti, né? Os teus pais são empresários, enfim, você veio dessa criação, viu isso desde criança. Sim. E o que eu vejo muito, assim, geralzão, é que muito médico não tem mentalidade de empreendedor. Sim. E é isso que eu tento. A maioria. Eu acho que nós, médicos, fomos criados durante uma faculdade inteira, uma residência inteira, só para ser médico. Inclusive, até nossa vida pessoal, a gente esquece durante grande parte da caminhada. Então, assim, tanto que quando eu terminei tudo, eu falei pro meu marido, eu vou fazer todos os esportes para descobrir qual eu gosto. Aí fui em crossfit, fui em luta, fui em futevôlei, fui em tudo, porque eu não sabia nem o que eu gostava, porque foram tantos anos ali só na faculdade, só na residência, que a gente esquece. Então, assim, até a parte empreendedora, a gente foca tanto na faculdade que depois é difícil. Quando você termina tudo, você para e fala, agora deixa eu abrir minha mente e ver o que eu quero. Em relação dessa questão de empreender, como você falou, meus pais sempre foram, eu sempre gostei, ainda penso em fazer. Agora ainda é muito recente, eu acabei de chegar, mas eu gosto muito dessa parte, muito. Principalmente, mas para a área da medicina mesmo, não por fora da medicina. Mas para a área da medicina eu penso assim, porque é uma coisa que eu acho que sempre vai valer a pena. Então, assim, os alunos, igual você está falando, tem muita faculdade aqui, tem muita faculdade, não tem duas, mas já temos bastante faculdade bastante, pro que não quantidade de habitantes. Exato. Então, eu acho assim, sempre que a gente puder oferecer um desenvolvimento maior para eles, uma capacitação maior dentro do nosso estado, dentro da nossa cidade, é mais fácil. Tem muita gente que não tem uma condição financeira, não tem uma estrutura familiar para poder ir para o Sudeste, para qualquer outro lugar, ficar lá igual eu fiquei. Graças a Deus, meus pais conseguiram me manter lá. Mas não é todo mundo que tem essa oportunidade. Então, se a gente tivesse a oportunidade aqui das pessoas conseguirem se desenvolver na parte acadêmica aqui, seria a coisa mais linda, né? Então, essa parte eu penso em ir ainda. Mas empreender é uma eterna aprendizagem. É sempre é um risco. É um risco sempre. Não tem pra onde correr. Qual a maior lição de ver os teus pais? Sabe? Porque, assim, a pedreira é conhecida aqui na cidade. Eu sou daqui, então a gente sempre ouve falar pedreira Caput, enfim. Qual foi a maior lição que os seus pais te trouxeram, sabe? Sobre trabalho, enfim. Assim, eu acho que foi... Nunca me fizeram essa pergunta, nunca tinha parado para pensar especificamente. Mas eu acho que foi que a gente sempre vai conseguir alcançar o que a gente quer se a gente não fizer corpo mole.
Então, assim, eu nunca vi meus pais fazendo corpo mole. Nunca, assim. Eu via meus pais trabalhando o dia inteiro, eu via que era um dia estressante, era uma coisa que tirava a paz deles, mas eles não desistiram, eles estavam ali. Foram muitos altos e baixos, então às vezes estava muito bem, do nada estava tudo horroroso, mas eles não desistiram, eles queriam que aquilo ali fosse de sucesso e eles focaram para aquilo ali ter um sucesso. Então eu acho que o maior aprendizado é não desiste porque tem uma trajetória um pouco difícil ou porque alguma coisa não saiu do jeito que você queria. Mar, como que é a história? Que mar calmo não faz bom marinheiro. Então, assim, você vai passar por dificuldades, mas não desista daquilo, você vai alcançar. Acho que esse foi o maior ensinamento, assim, dos meus pais. Eu vejo bonito. que meus pais, assim, eles, quando vieram para Vilhena, eles não tinham nada. Vocês eram de onde? Seus pais eram de O onde? meu pai era de Umuarama e minha mãe era. Mineiro. E a minha mãe. Não, Umuarama Umuarama é do sul. Ah, do E sul. minha Ah, mãe. lá de é Santa Catarina? Eu acho que é Santa Catarina. Aham. Paraná. 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 Ah, o catarinense lá, Nicolau. E minha mãe era do interior de São Paulo. Aham. E aí, os dois, quando minha mãe veio, eles se conheceram aqui em Vilhena. Mas, assim, quando eles vieram, realmente não tinham nada. Eles Seus avós conquistaram- vieram pra cá e eles vieram. Eles vieram sozinhos. Eu curiosa. Não, vieram sozinhos. Legal. Meu pai veio, aí o pai dele veio em seguida e a minha mãe veio com mais 2 irmãos. E aí, minha mãe são em 11 irmãos. E aí, pegou ela e mais 2, aí veio, e depois veio mais uma galera ali dos irmãos dela. E meus pais se conheceram aqui e se desenvolveram, evoluíram juntos, mas vieram do nada, assim. Então eu falo, eu vejo, assim, eu falo pro bonita, né, É bonito essa ver isso, história. quando você vê, assim, a Que pessoa linda. que conquistou tanto, conseguiu criar 5 filhos, deu uma boa educação para os 5, tanto profissional quanto eu considero que somos pessoas educadas. Então, eu acho isso muito bonito. bonito. É uma das coisas que eu levo muito em consideração dos meus pais. É aquilo do exemplo transborda. Né? É isso, do exemplo transborda. Legal. É isso. É bonito. Não sabia, não conhecia essa história dele. Dos meus pais? Aham, é bonito. 5 filhos também, gente. 5 filhos. É bastante. É muito. Vamos lá, gente. Eu tenho uma lista de problemas. Não vou fazer todas, não. Vou escolher as melhores aqui. Ó. Existe algum hábito simples do dia a dia que protege o coração de alguma forma? Existe, com certeza. Então, exercício físico, principalmente, pelo menos 150 minutos por semana. Alimentação, o que piora, eu vou falar principalmente o que piora, que é o que a gente tem que evitar, né? Então, obesidade, então temos que emagrecer, população obesa, obesidade é uma doença, obesidade tem que ser tratado como uma doença. Hoje em dia a gente tem tratamentos ótimos para obesidade, que são tratamentos que têm boa relevância e tem muito estudo. E obesidade traz muita doença, inclusive doença cardiológica, aumenta a chance de câncer. Então, primeira coisa é diminuir riscos para obesidade. Então, ter uma alimentação boa. Outra coisa, sedentarismo. Piora muito essa parte cardiológica. Então, fazer exercício físico é uma coisa que melhora bastante. Fumar é o desespero do cardiologista, porque do cardiologista e todo vascular, todo mundo que mexe com vasos, porque acaba com os vasos. As plaquinhas de gordura vai crescendo ali, infarta, faz AVC, faz insuficiência venosa. Então, é muita coisa ruim associada ao tabagismo. Diabetes é outro fator de risco muito grande para a área cardiológica, então tem que ter um bom controle do açúcar. Eu falo muito para os meus pacientes, eu tenho muito paciente diabético que precisa de insulina, tudo. E eles falam, doutora, eu vou ficar só em você. Eu falo, não, você precisa ficar comigo e com o endócrino, porque se você não controlar bem a sua diabetes com a insulina, o seu coração não vai ficar controlado. A gente precisa de um bom controle da diabetes para ter um coração bom. Então, diabetes, essa questão também. Então, é uma boa alimentação, não fumar, fazer exercício físico, tentar não engordar. Tudo isso ajuda bastante. Qual é a sua opinião sobre as canetinhas emagrecedoras? Eu sou super a favor, só que para quem tem indicação. As canetas são uma reviravolta maravilhosa na medicina e no tratamento da obesidade. Ela veio assim para somar muito. Ela tem estudos que mostram coisas muito boas, resultados muito bons. Só que ela tem indicação. Qual é o problema da caneta? Não é a caneta, é a banalização da caneta. Ela foi muito banalizada. Então, pessoas com indicação são pessoas obesas, são pessoas que têm esteatose hepática, são pessoas coronariopatas. Para todos esses pacientes tem indicação. Só que virou
uma modinha de, eu vou casar e quero emagrecer 2 quilos. Então, aquela pessoa que não tem indicação vai lá e aplica. Eu vou viajar pra praia, tô querendo ficar com o corpo melhor. Aí faz também. Então, o que eu sou contra é da banalização do uso. Mas para quem tem indicação, é a coisa mais linda que surgiu na medicina nos últimos anos, assim. Até como eu te disse, a obesidade, ela traz muita doença. Ela traz a diabetes, ela traz doença cardíaca, ela traz câncer. Então, é um tratamento para uma doença de base que leva a outras doenças. Então, é a coisa mais linda da medicina. Só que está sendo muito banalizado. Infelizmente. Já chegou alguém no consultório pedindo assim, eu queria tomar caneta, Ozempic, enfim. Tem. Mas, assim, a maioria dos meus pacientes tem indicação, na verdade. Então, porque são pacientes obesos e coronariopatas. Então, tem indicação, a maioria dos meus pacientes. Aqui, eu não peguei ninguém que me pediu... Assim, mas no Rio. Aqui eu não peguei ninguém. Essas coisas acontecem em Rondônia, aqui eu não peguei ninguém que me pediu sem indicação. Capaz que vai acontecer. E normalmente eles nem pedem, assim. Eu que falo, né? Vamos ter que diminuir o peso, como tá o tratamento, hoje existem bons tratamentos. Aí ele já mesmo fala, as canetinhas, vamos começar. Aí tem um acompanhamento disso. Tem alguma idade que a gente, por exemplo, a partir de tal idade ir a um cardiologista. Então, a partir dos 40 anos, a gente acha que tem que ter a partir dos 40 anos, a gente tem uma indicação cardiológica de passar pelo menos por uma consulta. E aí, a partir da consulta, a gente faz alguns exames de check-up cardiológico. Por exemplo, existem doenças cardiológicas que são de nascença, então são as doenças congênitas, que podem não dar sinais e o primeiro sinal ser morte súbita. Então, pode ser aquela pessoa que está malhando e do nada faz uma parada cardíaca, aquela pessoa que está jogando futebol e do nada faz uma parada cardíaca. Então, tem que fazer uma investigação. Exato. E se tiver uma família, uma história familiar de primeiro grau, tem que passar após os 18 anos ou quanto antes. Então, assim, minha mãe morreu do nada, fez uma morte súbita, meu irmão fez uma morte súbita. Aí tem que investigar para ver por que morreu do nada, por quê? Será que é alguma alteração na estrutura do coração? E aí a gente tem que estudar a estrutura do coração dos familiares de primeiro grau também. É mais essa indicação. Vamos falar agora sobre fisioterapia pélvica. Doutora Jéssica Borrer é fisioterapeuta pélvica especializada em dor e endometriose. Ela atua com mulheres que convivem há anos com dor. Por meio da fisioterapia, a Jéssica trabalha diretamente nas aderências que são formadas pela endometriose, devolvendo mobilidade aos tecidos, aliviando a dor e recuperando a vida e recuperando a qualidade de vida dessas pacientes. E lembrando, gente, que esses tratamentos de fisioterapia, eles não envolvem cirurgias. Então, a Jéssica tem muita indicação médica vindo de ginecologistas aqui na cidade que encaminham para a Jéssica para ela poder investigar e fazer esse tratamento através da fisioterapia pélvica. É um trabalho conjunto. Então, tudo isso é desenvolvido através de uma escuta ativa, um atendimento individualizado, respeitoso, né? Porque a gente sabe que tem muitas mulheres que têm vergonha de tratar endometriose. Inclusive, gente, não tenham tabu. É super importante. A fisioterapia pélvica ajuda em muita coisa. Tem estudos sobre a fisioterapia pélvica. Então, não tenham tabu. É um tabu muito grande, né? É uma fisioterapia igual qualquer fisioterapia que vai te desenvolver em várias doenças. Vai melhorar muito isso. Ajuda bastante. E assim, só um comentário. Não é terapia, mas é bem bem terapêutico. Vocês vão gostar. Marquem uma consulta para vocês verem como é que funciona ali o atendimento da Jéssica. Ela atende na Vivar, ela é sócia proprietária da Vivar. Fica ali um pouco antes do Afonso Mansur, do postinho de saúde, ali perto bem do lado da Sampa, da pizzaria. Vamos lá, voltar aqui que gostei desse papo de cardiologia. Gostei, eu nunca tinha ouvido Eu falei que eu falava bastante. Gostei disso, assim, acho que é bem legal. Vou marcar uma consulta. Vamos, a gente vai conversar sobre. Eu me sinto com todos os sintomas. Meu assim. Deus. É porque quando a gente vai, através da agência, principalmente
os psiquiátricos, assim. Eu falei, gente, acho que eu tenho isso. Acho que eu tenho TDAH, acho que eu tenho Não, mas a autismo. gente tem. Quanto mais você souber da medicina, mais você vai achar que você tem coisa. Não, Durante a faculdade, a gente sempre tem essa síndrome. Eu estudava reumato, eu falava, ai meu Deus, eu tenho lúpus. Aí eu estudava onco, eu falava, eu tenho câncer. Certeza que eu tenho câncer. É comum, quanto mais você estuda ou mais sabe daquela doença, você começa a falar, acho que eu tenho isso. Não tô ficando doida. É, não é. É É porque, síndrome assim, de conhecimento da medicina. gente Você tá começando a acaba- aprender muito é, sobre a medicina. É porque a gente acaba estudando para fazer os roteiros, Aham. né? Porque daí a gente coloca, enfim, as estratégias, e quando a gente entrega para o cliente gravar, os roteiros já vão prontos, assim, prontos entre aspas, porque quem não Vai é adaptando. médico não Aham. tem esse tato. Sim. Então, inclusive, eu sempre peço, hein, o que é isso aqui? Explica pra Sim, gente lá no sim. grupo, pra gente conseguir entregar um roteiro mais personalizado. Mas é engraçado. É normal. Estudar, Acontece mesmo. É bem legal. Ansiedade, estresse, eles realmente causam algum tipo de dano no coração? Causam. Principalmente o infarto, o que acontece? Ele é quando a artéria começa a produzir muita plaquinha de gordura, essa plaquinha vai crescendo, crescendo até fechar. O estresse, ele é inflamatório para o teu vaso, então ele aumenta a chance de crescimento das placas. Então, se você já tem uma predisposição, se você fuma, se você é obeso e ainda fica estressado, a chance dessa plaquinha crescer é pior. Então, o estresse é pior sim. E a gente tem um tipo de infarto que a gente chama de coração partido, que é Takotsubo, que é quando a pessoa fica muito nervosa. Ela fica muito, muito nervosa e às vezes mesmo sem plaquinha de gordura, ela pode infartar. Isso pode acontecer no estresse. Na verdade, é qualquer grande emoção. Já peguei paciente que era pai de noiva, a noiva entrou, começou muita emoção e infartou. Então, a emoção muito forte pode acometer o infarto também. Sim, então pequenas emoções. Pequenas emoções, doses, calma o coração, doses pequenas. Né? Doutora Lido, só para a gente entender melhor sobre essa especialidade sua. Por exemplo, um paciente que ele é cirúrgico e ele fez esse transplante, enfim. Como que funciona o seu trabalho para atender esses pacientes? Certo. Então, assim, o paciente cardiológico grave, como um transplante, ou um paciente que teve que fazer a ponte safena, a ponte mamária, um paciente cirúrgico. Como que eu faço? Primeiro, eu faço o diagnóstico, então vamos pensar no transplante. Eu que faço o diagnóstico da insuficiência cardíaca, inicio o tratamento para insuficiência cardíaca e vou tentando segurar ele com tratamento de remédio até o máximo possível antes dele operar. Então, esse é o meu papel antes da cirurgia. Ok, não dá mais, ele não suporta mais ficar sobre o remédio, a gente vai ter que listar ele para transplante. A gente lista, faz todos os exames preparatórios, porque o transplante passa por muito requisito para poder entrar na lista de transplante. A gente que faz todos esses exames e lista para transplante. Transplantou. Eu era cardiointensivista, então eu também já estava ali no CTI. Eu atendia no consultório e no CTI a gente recebe esse paciente após o transplante. O pós-transplante imediato tem muitos cuidados. Então, o paciente está recebendo um órgão novo que não é dele, o órgão não quer funcionar no começo, quando você acaba de transplantar. Então, a gente precisa ter esses cuidados imediatos para esse coração, a dar o tempo do coração se adaptar naquele corpo. E aí ele pode dar muitas complicações no começo, porque um coração ruim por muitos anos complicou o pulmão, complicou outras coisas. E esse coração bom tá dentro de um corpo que tem um pulmão ruim querendo destruir ele, logo que ele acaba de chegar. Então, a primeira coisa quando chega um coração novo é os outros órgãos quererem destruir ele, porque tá acostumado com um coração ruim. Então, o nosso cuidado no pós-operatório imediato é tentar manter esse paciente vivo e o máximo estável possível até esse corpo ir se adaptando. Ok, acabou, tá bem, já foi estubado, já acordou, tá fora de risco, aí ele vai para casa. Quando ele vai para casa, quem cuida somos nós também, cardiologistas. O paciente que é transplantado, ele tem uma doença para o resto da vida. Ele tem que tomar imunossupressores para o resto da vida. Então, a imunidade dele sempre vai ser mais baixa. Então, a gente tem que ficar no controle do imunossupressor, ver se esse imunossupressor está atacando o fígado, está atacando o rim, ver como ele vai ficar porque a imunidade está baixa. Então, uma gripe para ele é muito pior do que uma gripe para a gente. Então, são os cuidados pré e pós, tanto imediato quanto pós ao longo prazo. Como eu te falei, esse enxerto de transplante dura em torno de 10 anos. A sobrevida é de 10 anos. Então, a gente tem que acompanhar esse paciente para o resto da vida.
E assim, tem uma rotina periódica, de cada um ano, a cada 6 meses? E depende do paciente. Então, assim, se é um paciente que é muito... A gente tinha um ambulatório lá no Rio, que eram de pacientes de insuficiência cardíaca grave, que estava pré-transplante. Então, tinha pacientes que a gente voltava de semana em semana, para poder deixar ele em casa, porque senão ele ia internar. Então, de semana em semana ele ia, a gente ajustava as coisinhas para ele ir para casa e voltar daqui 2 semanas, daqui uma semana de novo. E tinha paciente que a gente conseguia deixar 2 meses, 3 meses. Então, é de paciente para paciente. Até que no consultório, eu peguei algumas insuficiências cardíacas avançadas, e aí, por enquanto, eu estou acompanhando de 15 em 15. E aí eu sempre oriento, daqui a pouco a gente vai conseguir espaçar para 3 meses, 6 meses. Mas como é um diagnóstico recente, a gente está iniciando as medicações, então tudo isso interfere. Por enquanto, ainda tem que ser um ajuste muito fino. O coração, ele precisa de um ajuste muito fino. Ele não é assim, você coloca o remédio e pronto. Você precisa ir tateando esse remédio de pouco em pouco, até chegar no ideal para aquele paciente. Chegou no ideal, aí você consegue dar uma espaçada maior de tempo. E os exames são feitos como? Ultrassom, exame físico? Isso, na consulta, normalmente, a gente faz escolhe a história, né? Eu faço o eletro na consulta também, faz o exame físico, então eu ausculto, na ausculta a gente consegue ouvir, principalmente a ausculta cardiológica, a gente consegue ouvir sopros. Sopros é quando tem problema nas portinhas do coração, dentro do coração. E aí a gente tem que pedir exames acima, como o ecocardiograma. O ecocardiograma é um ultrassom do coração. Então, igual a gente vê o neném lá na tela, a gente vê o coração na tela batendo bonitinho. Então, você consegue ver o tamanho do coração, o tamanho da cavidade, o tamanho dos músculos, se essas portinhas abrem e fecham bem. Então, a gente consegue ver direitinho nesse exame. Na ausculta, se na ausculta eu vejo que não bate bonitinho, não bate tum, tá, bate tum, tá, tá, eu já sei que tem uma arritmia. Aí eu vou procurar exames para investigação de arritmia, um eletrocardiograma, um Holter. O Holter é como se fosse um eletrocardiograma de um dia inteiro, para investigar outras arritmias. Então, a gente vai pedindo os exames conforme o que a gente está vendo no exame físico. Legal. Segue assim. Deu para entender, legal. É bem completo, assim, né? Bastante coisa, bastante detalhe. Bastante. E como eu te falei, às vezes a pessoa chega lá e fala assim: doutor, eu quero minha insuficiência cardíaca, eu posso colocar um marca-passo para melhorar? São coisas totalmente diferentes. A insuficiência cardíaca tem a ver com o músculo do coração. O paciente querendo se diagnosticar. É isso. O marca-passo tem a ver com a eletricidade do coração. Então, eu falo, apesar de ser um órgão só, ele tem várias subdivisões. Então, a gente tem que pesquisar todas elas. A parte muscular, a parte elétrica, a parte valvar. Tem muita coisa dentro do coração que são caminhos diferentes. Então, às vezes, a gente tem que, por exemplo, pedir 3 exames. Nossa, mas você vai pedir 3 exames, doutora? Mas o primeiro não vê o que o segundo vai ver? Não vai. São caminhos totalmente diferente, de estar investigando coisas diferentes dentro desse mesmo coração. É igual você ter uma vida sedentária a vida inteira, aí chega em uma consulta e fala, quero resolver isso. Só exame vai resolver isso. Não vai. Aqui em Vilhena tem cirurgias de transplante de complexo aqui na nossa... Não temos ainda. Aqui a gente não tem nenhuma cirurgia cardíaca ainda. A gente não tem equipe de cirurgia cardíaca que abra peito, mexe ali na parte cardiológica. O que a gente tem é a hemodinâmica. Então, a gente tem abordagens cardiológicas que são por via hemodinâmica. Então, a hemodinâmica entra cateterismo para colocar stent, alterações na estrutura do coração. Hoje em dia está muito evoluído. Antigamente, estrutura do coração, todos a gente tinha que abrir peito e operar aquele coração. Hoje em dia, pela hemodinâmica, a gente consegue fazer muita coisa. Então, tem um problema nas portinhas do coração, pela hemodinâmica eles vão lá e conseguem fechar. Então, consegue, como se fosse grampear ali. Tem um buraquinho na parede do coração. Antes era tudo cirúrgico. Hoje eles vão lá e colocam uma prótesezinha e fecha aquele buraquinho. Então, hoje a hemodinâmica está muito evoluída, essa parte de é menos invasiva. Menos invasiva, cada vez mais menos evoluída. Em risco o paciente. Sim. Então, essa parte em Vilhena já está bem desenvolvida. Legal. O pessoal trouxe, já estão fazendo bastante procedimento legal dessa parte. Mas a parte de peito aberto, cirurgia cardíaca mesmo, ainda não temos. Se Deus quiser, vai ter em breve. Seriam casos mais graves. O da hemodinâmica também tem muito caso grave. Os dois têm casos graves, mas às vezes é contraindicado ou não tem indicação de fazer por hemodinâmica. A única saída é fazer por cirurgia. Então, cada um tem sua indicação. Os dois pegam pacientes graves, mas cada um tem uma indicação. Um é cirúrgico e o outro é menos invasivo, mas mesmo sendo grave. Mas o nosso hospital aqui do Coprar, ele tem estrutura. Tem estrutura, tem, mas ainda não tem equipe. Não sei como está o caminhar disso, se vai ter em breve. A gente ainda não tem equipe, mas
Se Deus quiser, em Mas breve tendo vai ter. estrutura é um passo a E eu acho que mais. vai ter, porque a gente já tá com uma hemodinâmica bem evoluída aí, bem Legal. avançada. Então acho que em breve vai ter Eu sei sim. que de Paraná tem equipe de cirurgia cardíaca, né? Ah, eu tô meio por fora disso, assim. Eu sei que tem porque o meu tio fez a cirurgia de peito aberto Sim. em Paraná. Então com eu certeza, acredito pra que ter cirurgia de tenha, peito aberto tem que ter uma equipe isso. Nossa, é bem grande o corte, assim, enfim. Abre todo o externo, né? Eu Abre nem tudo vi, eu ali. fiquei meio de longe, gente. Eu não gravo em centro cirúrgico, né? Minha equipe sabe disso. Aham. Não entro, E eu amo. não gravo. Isso é uma coisa que eu tô sentindo saudade do Rio, porque eu tava tão acostumada a ficar nesse ambiente, Me coloca com pra... aquele pipipizinho do meu lado ali do não. monitor. Me coloca pra criar uma estratégia de plano de negócio pra clínica, mas não Eu fico me na coloque... porta do CTI, mas eu não entro. Não. Ainda bem que tem os meninos gostam. Ah, eles assim. entram, Eles gostam. filmam. Eles gostam, enfim. Mas a maioria das cirurgias são filmadas por equipe interna mesmo. Sim. Isso é legal. É mais algo mais interno, enfim, até por conta do CRM, enfim, Mais tem fechado, umas regrinhas lá, Sim, enfim, sim. é só parto que pode, tem umas regras, lá a gente tenta seguir ao máximo E tem a questão de ser o mais, como é que se fala, mais limpo possível, né? Então, que é uma exposição muito grande. tem toda uma dinâmica, enfim, a gente tenta não ser marketing extremamente invasivo, sabe? Um negócio assim, muito persuasivo, um negócio muito... Não combina nem comigo. Sim, eu também acho que não combina contigo. Não consigo fazer isso, não adianta. Eu fico na minha cabeça, isso não é pra mim, até umas coisas assim, por exemplo, é carnaval, vou colocar uma peruca, uns negócios, eu olho assim, não, calma aí. Não combina. Não vai, eu demoro a ser piada, né? Então, imagina, eu criando estratégia pra colocar peruca e um monte de coisa. Não é tua cara, não é. Não faz, gente, meu jeito. Não é seu estilo. O CTI lá, as primeiras horas após um infarto grave, o que acontece? Certo, o coração, assim que ele infarta, o que acontece? Dependendo, o infarto grave é quando ele pega uma parte de músculo muito grande. Então, aquela parte, a função do coração é contrair. Se uma parte dele morre, ele não contrai bem, ele fica completamente bobo. E o nosso coração é o responsável por jogar sangue para todos os órgãos. Se o coração tá bobo, o coração não consegue jogar sangue para os órgãos. Então não vai sangue para a cabeça, o paciente pode desmaiar, não vai sangue para o próprio coração, ele pode fazer uma parada cardíaca. Então, pós de um infarto grave, é um paciente que a gente tem que entrar com muita assistência, a gente tem que entrar com medicações para ajudar esse coração a bater. Então a gente entra com medicação para ajudar o coração a bater. Existem alguns procedimentos que a gente faz para entender melhor o coração. Por exemplo, um paciente que tem um coração muito fraco e também tem uma infecção muito grande, às vezes confunde um pouco o tipo de medicamento que a gente tem que entrar. Eu entro com medicamento para infecção ou eu entro com medicamento para o coração? Então, existe alguns procedimentos, como o catéter de Swan-Ganz. É um acesso que a gente pega na veia do paciente e vai com o catéter, que é como se fosse um caninho, que passa por dentro do coração do paciente e vai até lá na artéria pulmonar. E esse caninho me passa muito... Eu conecto ele no monitor e aí eu tenho muita informação sobre o coração. Eu que faço. Gente. E aí a gente tem todas as informações do que está acontecendo ali dentro do coração. Isso é ótimo. Então, essa parte invasiva me traz muita informação. E aí, a partir dos dados que eu tô vendo, eu falo, aquilo ali tá baixo, então a gente vai entrar com tal medicamento agora. Aquilo ali tá alto, então a gente vai entrar com tal medicamento agora. Não precisa necessariamente só, entre aspas, né, do clínico em si. Isso. Pelo próprio exame já consegue ver a dosagem. Com certeza. Que legal. Pelo próprio exame. Gente, isso é bem moderno. Eu gosto muito dessa parte invasiva. Eu adorava funcionar tudo. Isso. Então, assim, eu invadia esses pacientes mais graves para poder ter mais informação sobre eles. Porque às vezes você só examinando, você fica confuso. E você faz esse exame aqui em Vilhena? Não, esse tipo de procedimento a gente só faz dentro do CTI. Dentro do CTI. Isso, aí lá onde eu trabalhava, que sabe, né? É só dentro do CTI. Mais pra frente vai que a gente não... Vai para um CTI. Agora eu tô mais nessa parte mais ambulatorial. Eu digo assim, monte algo, né? Talvez aconteça algo Nossa, aqui. Se montar algo cardiológico, aí eu me encanto novamente. Mas assim, o geral, eu gosto muito do CTI. Não vou embora nunca mais. Eu gosto muito do CTI geral também. Eu gosto muito de paciente grave num total, mas eu acabei me especializando mais para a parte cardiológica. Sobre o ecocardiograma, nos conte um pouco mais. O que é esse exame? O que ele vê? Certo. O ecocardiograma, ele é um exame muito importante dentro da cardiologia. Que ele é aquele exame que eu falei que é um ultrassom do coração. Então, a gente consegue ver muitas doenças por ele.
Então, o paciente hipertenso, que já tem um coração mais musculoso, eu consigo ver ali, porque eu estou vendo no ultrassom esse músculo. Um paciente que infartou, será que o coração está contraindo bem? Eu consigo ver no exame se o coração está contraindo bem. Doenças valvares, que são as portinhas do coração, não está abrindo bem, não está fechando bem. Eu consigo ver pelo exame. Inclusive, esse exame na doença valvar é o que indica a cirurgia. Então, se eu olho ali e vejo que tem uma insuficiência grave, a porta não está abrindo bem, a porta não está fechando bem, Legal. a partir desse exame que eu bato o martelo e falo, isso é cirúrgico, tem que trocar essa portinha. Até preventivo. Preventivo, ou senão, não, tá, mas é pouco, ainda não é indicação de cirurgia. Aí você vai ter que ir no cardiologista e começar a acompanhar para evitar ter que fazer uma cirurgia lá na frente. O ecocardiograma eu acho ótimo porque você literalmente vê o coração. Que legal. Diferente dos outros exames, por exemplo, o eletro é ótimo, mas a partir do traçado, eu entendo que pode estar acontecendo certas coisas no coração. O eco, eu não entendo nada, eu estou vendo. Então, ou eu estou vendo, aqui não está batendo direito, aqui não está abrindo bem. Eu consigo medir cada coisinha lá dentro. Então, eu consigo medir ali o tamanho de cada parede, o tamanho de cada cavidade, ver se as cavidades são grandes. Então, eu acho muito lindo o eco, porque a gente literalmente vê o coração da pessoa batendo. Os pacientes adoram, porque na hora que você puxa o aparelho ali, diz, doutor, é meu coração, ele tá deitado e tá olhando o coração batendo ali. Que legal. É ótimo. Dá pra fazer em crianças, bebês? Dá pra fazer em crianças e em bebês, só que é uma especialidade diferente. Normalmente, quem faz em criança são os pediatras que depois se especializaram em cardiologia. Eu não faço em criança, só faço em adulto. Em criança, normalmente, é o pediatra que fez o eco. Dá para fazer até intraútero. Então, hoje em dia, faz parte do... esqueci o nome agora, quando a mulher está grávida, do pré-natal. Então, hoje em dia, faz parte do pré-natal. Você vê se o paciente tem alguma cardiopatia congênita. Você faz o eco do neném dentro da barriga da mãe. Porque existem algumas cardiopatías congênitas, que é quando o neném nasce com o coração ruim, existem algumas que têm horas de vida. Então, assim, se não abordar nas primeiras horas, o neném morre. Então, nesses casos, a gente vê e fala, vai nascer com um problema grave no coração, então a pessoa já tem que ter o filho em um lugar que tenha cirurgia cardíaca, porque você vai tirar o neném e vai direto para a cirurgia. Então é um exame que a gente consegue ver desde ali intraútero, desde a barriga da mãe. Acho que legal. Bem preventivo. Nossa, é muito legal. Bastante Tanto coisa. que eu falei, já tá no pré-natal tem um tempo, Que porque legal. realmente faz muita diferença na vida. Imagina, você saber que a pessoa vai nascer com problema no coração e poder estar preparado para receber aquela situação. Antes de entrar no pré-natal, quantas crianças não morriam porque não sabia, não dava tempo? Então, é um exame lindo. Eu gosto bastante. Contando, fico pensando, né? Quanto a medicina evolui muito rápido, assim. Muito, muito. E cada vez mais, né? Ainda mais com a inteligência artificial hoje, que é um papo que dá outro podcast, né? Dá outro podcast. Vai abrindo essa parte de inteligência artificial, é muito, muito amplo. Doutora, deixa as suas redes sociais, onde você atende. Pode falar ali pro pessoal, para eles te encontrarem. Certo. Hoje eu tô trabalhando na clínica CDI, que é da minha irmã, ali na frente do Ministério da Fazenda, aquela maior, né? Atendo ali. Perto da Assembleia, gente, do semáforo ali. Isso, perto da Assembleia, isso aí, do semáforo. Então, hoje eu tô atendendo ali. Ecocardiograma, estou fazendo ali também. Eco, mapa, Holter, todos esses exames cardiológicos eu faço ali na clínica mesmo, eu mesma que faço. Instagram, doutora.daniela Capucci. E se precisar de visita hospitalar, como eu gosto muito dessa área, a gente tem um costume que acho que não é tão grande ainda aqui em Vilhena, mas lá no Rio é muito comum. A gente chama de médico assistente. Quando a pessoa está internada e ela quer que aquele médico que é especialista naquela área passe visita nela, então ela liga e a pessoa vai lá e passa visita. E ela é como se ela contratasse o médico para ir no hospital para poder vê-la daquele ponto. Então, pacientes cardiológicos graves que querem alguém que é especialista nessa área visitando, eu também faço essa visita hospitalar. Vou, olho o paciente, oriento o plantonista ao meu ver o que deve ser feito. E aí a gente faz esse acompanhamento diário enquanto o paciente está internado. Isso é muito comum lá fora, o pessoal faz muito, assim, todo mundo tem um médico assistente que vai lá, passa todo dia, discute com o plantonista. Em Vilhena ainda não tem muito isso, mas eu acho bem interessante porque é uma visão de um especialista para aquela doença. Até porque dentro do hospital você tem vários médicos. Tem vários nos médicos plantões, de várias especializações, E aí né? tem um médico que acompanha sempre, o mesmo médico na área específica. Aí eu faço esse Legal, atendimento bom hospitalar saber. também. Então, paciente cardiológico grave, que quer alguma avaliação, a gente vai também, vai no hospital.
Sobre o ecocardiograma, tem aqui em Vilhena? Dá para fazer lá no CDI? O ecocardiograma a gente vai começar a fazer a partir de agosto. Que legal! Que eu Então vai terminei. ter aqui na cidade? Vai ter. Eu vou terminar a pós agora, em agosto, então a gente vai iniciar em agosto. E o aparelho tá chegando. Eu comprei o aparelho que não é daqui, né? Vem de fora do Brasil. Então chega em agosto. A partir de agosto a gente tá abrindo a agenda aí para fazer. O pessoal que é de Colorado, Cerejeiras, porque a gente sabe que Eu recebo muito paciente dessas Comodoro, regiões. Sapezal. Muito. Eu acho que a maioria dos meus pacientes estão saindo de fora. Eu recebo muito paciente de regiões vizinhas, Mas assim, é porque bastante. não faz esses exames Não na faz, região. São é. cidades menores, Não Vilhena é o faz, polo mesmo. Sim, não faz. Então tá. Doutora Daniele com E no final, né? Não, Daniela. Daniela. Doutora ponto Daniela Capucci. Capucci com T só. Com T só. Então tá. Pessoal, ó, quem tá precisando aí de um cardiologista, né? Principalmente aí atuando na área pós-cirúrgica de coração, infartos graves. Então, a doutora tem anos de estudo. Procurem as redes sociais da doutora. Lá no Instagram tem o link do WhatsApp. Entrem em contato. Se vocês souberem de alguém que precisa também desses ecos, a gente sabe aqui que na nossa cidade há bastante dificuldade de fazer esses exames, né? Entrar em contato com o pessoal lá da CDI e perguntar, né? Como é que funciona. Será um prazer, gente, atender todo mundo lá. A gente faz tanto esse acompanhamento profilático, evitar qualquer tipo de doença. Se a doença já está ali, a gente vai tratar para que ela não piore. E se ela já está grave, a gente também vai segurar para que ela melhore. Doutora, obrigada. Obrigada a você pelo convite, foi ótimo. Eu fiquei aqui te ouvindo. Por mim, a gente encantada. fica aqui, ó, falando horas. Não, vamos combinar um podcast específico para falar sobre alguma doença que eu acho que vai ser bem legal pro pessoal. Se quiser falar, a gente fala. Fazer caixinha, pedir o pessoal votar. A gente fala, eu adoro falar sobre medicina. Se você vi. mandar, a gente vai falar. O olho brilha, eu gente. adoro. Se vocês pudessem ver. Ela fala assim, nossa, é lindo de ver. Você é lindo? E o olhinho brilha, assim, é muito gostoso. Eu gosto bastante. Vamos combinar, assim, um podcast. Dá pra abrir uma enquete no teu perfil, a gente compartilha. Com o tema, né, que o pessoal mais gosta. Se o pessoal quiser, a gente fala. Combinado. Obrigada por ter aceito o meu convite. Você. Foi um prazer te receber aqui. Prazer meu. Foi ótimo. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.